Eles viveram, eles sentiram, eles levaram isso. As pessoas saíam de lá falando disso, falavam em casa, nossa, eu participei de uma coisa super legal, eu fiz uma coisa diferente. A gente estava falando de sentimentos mesmo, de emoções. E isso é experiência, isso não é treinamento. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando aí do CBTD. Já estamos no 3º dia. Foram 3 dias intensos, para quem estava aqui nos 3 dias, bem intensos. E eu queria começar falando com vocês que eu não sou Leonardo Zagota, tá? Queria só dizer, me chamaram até de Núbia Zagota, tá? E aí eu estou aqui representando ele. O Leonardo, ele é sócio e cofundador da Movidaria e hoje ele é Experience Designer também. A gente tem lá na Movidaria um núcleo de designer de experiências, né? E eu faço parte desse núcleo junto com o Leonardo. Então, a gente tinha preparado juntos, né, essa apresentação, mas ele viria aqui, mas como ele não pôde, eu estou aqui representando hoje ele, tá bom? Então, o que a gente vai falar? Qual que é a proposta daqui hoje, né? A gente quis trazer uma provocação, bem uma pimentinha mesmo, como a gente costuma dizer lá na Movidaria, né? E a Movidaria já tem uma história longa, já tem clientes, né? Já trabalha há muito tempo, mas foi em 2019 que a gente entendeu que a gente precisava parar de falar de treinamento e falar do que realmente importa, que é trazer as sensações para o dia a dia, né? Falar de experiência, falar de viver mesmo e sentir as coisas para que elas ganhem relevância e valor no nosso dia a dia, né? E aí eu acho que, quando a gente fala de treinamento, vocês já devem ter passado por algumas dessas situações que vocês já viram aqui, né? Então, o RH hoje, né, principalmente aí quem é da área de TI&D, atua como TI&D, escuta, né, do seu negócio, né, dos clientes. Eu queria uma coisa disruptiva. Tipo, tá, e disruptiva é o quê, né? Nada. Eu queria um negócio fora da caixinha. Fora da caixinha são muitas coisas, né? Eu queria um negócio muito diferente. Eu não acredito mais em treinamento. Então, a gente escutou muito isso dos nossos clientes, né? E a gente resolveu falar, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós, como consultoria, como que a gente pode apoiar e ajudar vocês para que vocês não escutem mais isso daqui dos clientes internos de vocês, né? E aí, quando a gente começou a estudar isso, a gente recebeu um desafio, né? A gente tem um cliente nosso já há muitos anos, que é o Santander, e o Santander trouxe um desafio muito grande, né, para a gente. A gente tinha um desafio de treinar a equipe deles de vendas, né? O cenário já tem alguns anos, né? Mas o cenário ele era de pós-crise, né? Então, como que a gente vai trabalhar de vendas num cenário de pós-crise, então, vender pacotes, né? De financiamento, enfim, num cenário pós-crise. Então, como que a gente ajuda? E aí, internamente, os clientes, né, a equipe de RH que atendia essa demanda, estavam lá. Não, a gente quer um negócio diferente. Tem que ser diferente, tem que ser fora da caixinha, né? E aí a gente tinha um segundo desafio, que era trabalhar com universitários, né, e com os funcionários lá de dentro. Então, eles já tinham os funcionários que atuavam lá vendendo, né, os pacotes do banco, eles já tinham uma mentalidade de venda, já tinham o seu formato de trabalhar. Então, mudar a cabeça deles e ainda fazer de um jeito que o negócio entendesse como diferente era super desafiador, né? E o objetivo principal era tornar o consumo de crédito mais consciente. Então, como que a gente vendia esses pacotes, né, de crédito e para os universitários que, enfim, não tinham crédito, não tinham emprego, não tinha uma situação de que o dinheiro, eles ainda estão aprendendo a lidar com dinheiro, e como que a gente ajuda esses funcionários a vender de uma forma que seja significativa, né, e não vender por vender, dentro de um cenário pós-crise, e que seja disruptivo. Então, tinha tudo isso envolvido, né? E aí, a gente entendeu que a gente não tinha que fazer um treinamento.
A gente não tinha que fornecer informações. Não era um treinamento de vendas. Não era desenvolver uma técnica específica para eles. Eles já sabiam, eles estavam no banco há anos. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. O que a gente precisava era fazer uma mudança de mindset, de ajudar com que eles entendessem que o público era diferente, que o contexto era diferente, e que eles precisavam falar de uma maneira diferente para se conectar com as pessoas que eles estavam conversando, né? E aí a gente partiu para um segundo pilar, que é fazer experiências, trabalhar com uma centralidade no usuário. Esse universitário que vai estar lá buscando esse financiamento, esse crédito, como que a gente olha para ele e entende a necessidade dele? Como que o vendedor assume esse posicionamento? E como que a gente, como consultoria, que conseguiu chegar nesse olhar, traz isso para os vendedores? Então, foi um processo, até a gente chegar aqui, um pouco já trabalhoso, né? E aí isso passou a ser o nosso pilar da movidaria, né? Então, quando a gente brinca que o treinamento morreu, o treinamento morreu nos seus 95%, né? A gente ainda precisa de treinamentos para como eu coloco um parafuso nessa cadeira. Olha, você coloca pelo lado direito. Você treinou a pessoa. Agora, quando eu estou falando de mudanças significativas, eu preciso trabalhar com experiências. Eu preciso falar de sentimentos, de valor das pessoas, do que elas vivem, do contexto delas. Precisa ser relevante. E aí, como que a gente fez isso, né? Então, a gente tinha esse cenário e a gente precisava botar isso para rodar. O nosso ponto de partida foi olhar esses 3 pilares. E é assim que a gente faz hoje lá na Movidaria com os nossos projetos, né? A gente olha para as pessoas, a gente olha para o negócio, então tinha que fazer sentido para o Santander também como negócio, como estratégia, e a gente precisava entender quais tecnologias faziam parte do negócio e dessas pessoas. E aí, quando eu falo tecnologia, eu não estou falando só de aplicativo, de internet, nada disso. Eu estou falando de que recursos que fazem parte da vida do usuário e da vida desse vendedor que vai precisar passar por essa mudança de mindset, de um novo posicionamento de vendas frente a esse novo cenário, né? Então, a gente passa por esses 3 pilares. Então, quando a gente fez esse aprofundamento, a gente conseguiu mapear como que a gente poderia desenhar essa experiência, né? E aí, por que essa experiência seria... Qual era o diferencial dessa experiência? A gente trabalharia os sentidos, trabalharia o que é relevante, né? A gente olharia para essas pessoas e faria de uma forma que a gente estivesse centrada no que é relevante para elas. Então, se a gente fosse num contexto comum, um treinamento de vendas, eu iria chamar um especialista em vendas, ele ia me dizer a melhor técnica dentro daquele negócio, e a gente ia pegar aquela técnica de 4, 5 passos, e a gente ia aplicar um treinamento para esses vendedores. Mas não era isso. A gente precisava entender qual que era a necessidade, qual que eram os gaps desses vendedores, e o que a gente precisava, eles precisavam entender relacionados a esses universitários, para quem eles ofereceriam esses pacotes de crédito. Então, como que ficou o desenho do dia, né? A gente fez algumas atividades que a gente precisava sensibilizar esse pessoal, a gente precisava ganhar essas pessoas. Qualquer processo que a gente vai fazer, algum tipo de mudança de mindset, eu não posso chegar lá na pessoa e dizer, olha, oi, tudo bem? Então, eu vou vir aqui mudar o seu mindset, bom dia. Não, não é assim que funciona. Então, a gente precisa comprar, trazer relevância para a vida dessa pessoa. Então, a gente tinha umas atividades relacionadas à vida pessoal dessas pessoas. Então, elas construiriam um varal com fotografias relacionadas aos valores, aos seus sonhos, às suas fases de vida, para que elas entendessem o valor do dinheiro e como que isso afeta o dia a dia das pessoas. E aí, quando elas começaram a relacionar o valor do dinheiro, a questão do crédito consciente com a vida delas mesmo, isso passou a ser muito mais relevante. Então, aí a gente poderia partir para uma fala um pouco mais enfatizada para o que era o negócio, né? Então, a gente não chegou falando de crédito, de financiamento, de seguro, de dívida, de discurso. A gente precisava fazer com que isso fizesse sentido. Comprar esses vendedores para trazer essa relevância. E aí, o que era mais legal é que a gente não
não passava slide, não só ficava falando sobre crédito, previdência, financiamento. A gente aplicava isso, né? Então, tinha uma oficina, tinha toda uma abordagem consultiva, tinha um laboratório em que eles pudessem trocar como foram essas experiências, eles faziam pares, eles exercitavam tudo isso. Então, isso tornava muito mais vivencial. Então, eu tenho um ambiente de teste ali, um ambiente que eu posso controlar, errar, entender, olha, nossa, eu falei assim, mas ela falou diferente, eu posso aprender com isso, mas ela falou de um outro jeito, eu também posso falar assim. Então, a gente coloca eles nesse ambiente vivencial de teste, mas eles já vão estar mais propensos a errar e a aceitar aquele erro e aprender com aquilo, porque eu já sensibilizei eles aqui atrás. Eles já entenderam, quando a gente falou lá de valores, de família, de sonhos, que isso era relevante para eles, que eles precisavam mudar. E é aí que acontece o aprendizado, porque eles estão praticando, porque eles estão vivendo, porque eles estão sentindo. Isso é experiência. E aí, no último dia, o último dia ele era opcional. Então, a gente tinha uma clínica, né, onde as pessoas podiam fazer a sua apresentação de como seria o seu pitch de vendas, né, e aí trocar e receber feedbacks. E é legal que as pessoas queriam ir, queriam participar, porque elas viram valores, viram relevância nas etapas anteriores. Então, todo o processo de aprendizagem delas já estava muito engatilhado, porque a sensibilização já tinha sido feita, né? Isso é experiência. Eles viveram, eles sentiram, eles levaram isso. As pessoas saíam de lá falando disso, falavam em casa, nossa, eu participei de uma coisa super legal, eu fiz uma coisa diferente. A gente estava falando de sentimentos mesmo, de emoções. E isso é experiência, isso não é treinamento. E aí foi muito legal que o case, né, do Economia de Valor, que foi o nome do projeto, né, ganhou prêmios, enfim, fez muito sucesso. E, mais do que isso, ele ajudou as pessoas a se movimentarem, né? A movidaria, a palavra movidaria, significa lugar de movimento. E esse é o nosso propósito, né? Ajudar as pessoas a se movimentarem. E, quando eu falo de movimento, não é só entregar projeto e movimentos organizacionais, eu falo de movimentos de vida, inclusive. E essa história da economia de valor teve uma história pessoal muito legal, que eu queria convidar, inclusive, para contar um pouquinho, para vocês entenderem que a movidaria ela está muito além só de movimentos organizacionais, e sim movimentos das pessoas. Eu trouxe aqui comigo a Elaine. A Elaine, ela esteve nesse projeto da economia de valor, e eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua experiência de participar deste projeto e a sua relação hoje com a movidaria. Obrigada, Núbia. Estava ouvindo a Núbia contar a história e eu voltei 12 anos atrás na minha vida, que eu falo que eu descobri o que eu queria ser quando eu crescesse, que era trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Acredito que muitos que estão aqui, né, que trabalham com pessoas, que trabalham em RH, sempre pensam, né, o que eu posso fazer melhor e diferente com o meu time, com a área, mas primeiro a gente tem que olhar para a gente, né? Então, o movimento começa em nós mesmos. Lá no Santander, quando eu descobri lá o que eu queria ser quando eu crescesse, aí eu falei assim, bom, aqui dentro eu tenho uma oportunidade, um mar de coisas para fazer. Mas não sabia muito bem para onde ir, como ir, e aí eu ia perguntando, como eu faço, aí dava, sabe o quê? Não sei se vocês já sentiram isso, medo. Né? Como que eu vou fazer algo diferente que durante X anos, X tempo eu fiz desse jeito? E aí, quando eu já trabalhando em recursos humanos, e teve o Economia de Valor, uma das pessoas que está aqui na foto de blusa bege é a Andiara, e ela se tornou hoje uma especialista no tema, né, por conta desse programa. A Andiara falou assim, Elaine, você não quer participar do Economia de Valor? A gente está tendo turmas aqui, está vindo um monte de gente, está vindo os gerentes da ponta, está vindo áreas internas, vem participar também. Eu falei, não, estou sem agenda. Ela, não, vem participar com a gente. Eu falei, tá bom, Andy, vou lá com você. E durante esses 3 dias, né, como a Núbia falou, a gente primeiro precisa olhar para nós, né, olhar para a nossa biografia, tirar uma foto de como que a gente está hoje, mas também considerar tudo que está lá atrás, né, o que nos trouxe até aqui. E, nesse momento, eu tive um grande estalo, né, quando eu comecei a participar das oficinas. Eu falei assim, bom, aquele sonho que eu estava lá atrás, aquela vontade de fazer algo diferente, eu posso fazer. Só que eu pensava assim, como que eu vou fazer algo diferente
estou acostumada, trabalho desde os 18 anos, né, no banco. Nessa idade eu já estava ali com uns 31, 32, né? Trabalhava, ganhava meu salário, tinha minhas férias, meu 13º, meu PLR, meu bônus, o ticket, a previdência, todo aquele pacote financeiro todo quando a gente está dentro de uma grande empresa, né? Eu falava assim, bom, mas como que eu vou trabalhar com isso? Eu falava assim, bom, ok, vivi tudo isso. No segundo dia comecei a ver um monte de coisa diferente. No terceiro dia, quando eu cheguei para a clínica, né, foi quando as coisas começam a se concretizar. Então, no estalo que eu tive, né, assim, eu quero fazer algo diferente. Quando eu fui para a clínica, dentro da nossa abordagem, né, na Movidaria, eu comecei a colocar o meu plano, né, e o meu compromisso a concretizar. Então, quando a gente fala de tecnologia, vocês imaginam, né, que alguns anos atrás, a tecnologia, os aplicativos ainda nem existiam, né? A tecnologia que nós tínhamos era uma planilha em Excel. Quem nunca aqui, né? Quem nunca usou, né? Uma grande tecnologia, né? As planilhas de Excel. Era a nossa grande tecnologia. E lá tinha, nessa clínica, né? A gente olhava para aquela planilha e tinha toda a nossa vida financeira. Como que estava organizada aquela planilha? Quanto que eu tenho de entrada, e aí eu começava a ver tudo que eu tinha de custos no mês. Todo mundo paga boleto aqui, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem sonhos para fazer daqui um mês, no final do ano, no ano que vem, daqui 10 anos. E lá nessa clínica eu comecei a olhar tudo que eu tinha, né, de entrada e tudo que eu tinha de saída, mas eu não pensava quais eram os meus sonhos. Mas eu lembrava, eu tenho um sonho de fazer algo diferente. Mas eu era casada, estava para ter filho. E aí, a pessoa que estava conduzindo a clínica, né, que era uma das pessoas que tinham sido formadas, né, ela fez uma pergunta. Mas, Elaine, me conta aí, né, um pouco de você. Você trouxe tudo isso tão bem estruturado, né? Como que é a sua família? Você precisa ajudar os seus pais? Eu falei, eu ajudo meus pais. Ela falou assim, você já se planejou aqui dentro do futuro? Quanto que você tem que ter de dinheiro para ajudar seus pais? Eu falei, putz, não. Você já pensou que a sua filha, né, você quer levar a sua filha, quando você tiver sua filha, que ela vai estudar fora? Eu, não. Falou assim, então, quanto que você precisa mudar as suas coisas hoje para colocar o seu plano de pé, para ter dinheiro para pagar as coisas e para levar a sua filha, né, com 18 anos, fazer o intercâmbio, tudo aquilo que a gente coloca no sonho. Eu falei assim, poxa, isso está tão lá na frente, então o que eu preciso começar a fazer hoje? Então, quando me deu aquele estalo novamente, né, eu falei assim, bom, o que eu preciso fazer de diferente hoje? Foi aí que eu comecei a colocar o meu plano em ação, né, porque dava medo. Isso foi em 2010, 2011. Em 2013, eu tomei a coragem de falar assim, obrigada, né, Santander, trabalhei 20 anos aqui, e hoje eu tomo a coragem de dizer assim, quero fazer algo novo, quero fazer algo diferente, quero colocar o meu plano em desenvolvimento. E aí eu pedi, né, para uma grande pessoa, que era minha gestora na época, eu falei assim, Cecília, meu PDI está em branco hoje. Meu PDI não conversa mais com os valores dessa organização. Eles conversaram por 20 anos, mas agora eu quero colocar o meu plano, né, a minha história no mundo. E aí eu tomei coragem, pedi para ser desligada, né? Lembra todo aquele pacote de benefícios que eu Foi tinha? tudo embora. Todo aquele pacote tão bonito. E ela falava assim para mim, Elaine, mas assim, que legal, né? Teu marido está ganhando super bem, tá bem? Eu falei, não, lá em casa é 50-50, Cecília. Mas o que você vai fazer? Já está com outro emprego, algo em vista? Não, também não, Cecília, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu tinha uma grande certeza que eu queria colocar meu plano no mundo. E a Movidaria ela tinha me ajudado muito, porque eu contratava a Movidaria para fazer os meus planos, as minhas experiências, né? E aí eu falei assim, bom, talvez, né, se não der certo, eu vou pedir ajuda, né? Eles falaram assim, não, Elaine, vai para o mundo. Eu falei, tá bom. E eu fui para o mundo. Isso faz 6 anos. Nesses 6 anos eu fui para o mundo, eu fui desenvolver pessoas, eu fui me desenvolver, eu fui me autoconhecer. Eu continuo conseguindo dar conta de pagar todas as coisas, ajudar meus pais, pensar na minha família,
mas eu tive uma experiência, né, de poder tirar fotografia da minha vida e de mim. Hoje eu faço parte do time da Movidaria, junto aqui com a Núbia, e é muito gratificante, né, poder estar aqui hoje falando com vocês. É gratificante poder, né, encontrar as pessoas, né, que passaram pela minha vida hoje aqui. Eu estou olhando algumas pessoas dessas. Eu falo assim, poxa, que delícia, né, poder ter as pessoas hoje aqui e a gente ter a coragem, né, de colocar tudo que a gente quer no mundo, né? E hoje, quando eu falo de experiência, a experiência a gente não precisa de alguém, a gente não precisa da área de comunicação interna, a gente não precisa da área de marketing, a gente não precisa do budget. A experiência nós mesmos precisamos colocar e podemos colocar as nossas experiências. Dá medo, dá frio na barriga, dá frio na barriga. Mas se a gente acreditar de fato que a gente quer fazer um movimento, eu quero sair de um lugar e ir para o outro lugar, só depende de nós. Né? Então, são essas experiências que nós, que cuidamos de pessoas, que estamos lá na empresa, podemos levar para as pessoas que estão lá. Né? Que experiência de vida, né? Como que a gente vai deixar as pessoas, de fato, né, levar elas para um outro lugar? Né? Não adianta pegar na mão e falar assim, vamos lá comigo. Ela tem que querer. E que experiências que nós vamos poder promover para elas quererem ir para esses outros lugares. Né? Então, é isso um pouco do jeito que a gente faz na Movidaria. E hoje eu posso dizer, eu já encontrei uma amiga que ela está aqui, que eu estou vendo, a Janaína, ela falou assim, Laine, como você está linda, feliz. E eu nem tinha me dado conta o quanto que eu estava feliz. Então, o quanto que dá para, de fato, fazer a diferença. É isso que vale a pena, pessoal. Legal. E aí, obrigada, Laine. Obrigada mesmo pelo depoimento. Obrigada. E aí quando esse projeto, né, ele fez muito sentido e ajudou a gente a inspirar outros projetos, né? Então a gente viu que a gente tinha que olhar com relevância, com valor, olhar para a vida das pessoas antes de qualquer coisa que a gente tivesse que fazer, né? Então, assim, se eu pudesse resumir esse projeto e outros que a gente faz na Movidaria, a experiência ela não está relacionada a tecnologias disruptivas. A inovação é sobre pessoas, é sobre como a gente está centrado nas pessoas, sobre como a gente olha para o usuário e enxerga valor. E olhar para o usuário parece meio fácil, né? Mas eu escuto o meu funcionário, mas é eu me colocar realmente no lugar dele, eu deixar os meus medos, as minhas vontades de lado e falar, tá, eu preciso fazer isso. Vai ser chato? Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas é isso que vai fazer a diferença. Né? A gente ter um objetivo claro, saber para onde eu estou indo. Movimentos, experiências, eu sair de um ponto A para um ponto B. Mas eu preciso saber qual que é esse ponto A e qual que é esse ponto B, para onde que eu quero ir. E a gente fez uma mudança, fizemos uma experiência de mudança de mindset. O treinamento, o pedido de treinamento de vendas virou uma experiência de mudança de mindset, que ajudou as pessoas a se movimentarem, né? Então, a aprendizagem ela não é um fim, ela é um meio. A Elaine ela não aprendeu lá e parou e tudo acabou. Ela teve um estalo de começar por ali e continua aprendendo, se desenvolvendo, assim como todas as outras pessoas que passaram por aquela experiência. E aí, se vocês viram, lá no início da chamada, né, se o treinamento morreu, a gente quer que vocês sejam isso. A Elaine falou, a gente não precisa do apoio, claro, a gente não faz nada sozinho, mas se a gente não tem, se o chefe não está ajudando, ou se aquela área não pode me dar aquele espaço, o que eu faço dentro desse contexto? E vocês, hoje, aqui, podem ser o case desses outros cases, montes que vocês viram por aqui, nesses 3 dias de CBTD. E aí, para isso, na Movidaria, a gente tem um primeiro passo, fazer essa leitura do movimento. Qual é o movimento que vocês querem fazer nas organizações de vocês? E, para esse passo, lá na Movidaria, a gente tem uma ferramenta chamada o Canvas do Movimento. E aí a gente quer, hoje, aqui, só para vocês que participaram daqui, se vocês acessarem esse link, vocês podem baixar esse Canvas e vocês podem levar isso com vocês, fazer o mapeamento dos movimentos de vocês, com base nos 3 pilares que eu falei lá atrás, de negócio, pessoas e tecnologia, para que vocês leiam qual que é o pedido de movimento e consigam chegar numa solução que seja experiência e não treinamento. Se vocês precisarem, com certeza, podem contar aí com a Movidaria, sigam a gente no Instagram. Né? E a gente está com um stand aqui belíssimo, está rolando vários talks. E aí
Vai ser bem bacana receber vocês lá, tá bom? Obrigada, gente. É isso.